Olá, queridos, a paz do Senhor Jesus, tudo bem com vocês? Quem vos fala é o pastor Leandro. Para mim é um prazer estar junto novamente com os irmãos para aprender um pouco mais acerca da palavra de Deus e transmitir aquilo que o Senhor tem colocado no meu coração acerca da lição que estamos trabalhando nesse primeiro trimestre de 2021, que tem por título Verdadeiro Pentecostalismo, a atualidade da doutrina bíblica sobre a atuação do Espírito Santo. O comentarista é o pastor Ezequiel Soares e o tema que nós vamos tratar hoje será o da lição número 3, que é o batismo no Espírito Santo. Mas antes de começarmos a nossa aula, eu quero convidar você que ainda não é inscrito para se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações para que você seja atualizado de todas as novidades que vêm sendo postadas no canal. Deixe também o seu like ou dislike, faça os seus comentários para que você possa participar do desenvolvimento desta ferramenta que é utilizada para a propagação do Evangelho de Cristo pelo canal do YouTube. Vem comigo mais uma vez para essa aula. Será um prazer compartilhar com você de mais uma parte do conhecimento bíblico que temos adquirido. O texto áureo desta lição está lá no livro de Atos, capítulo 1, verso 5. E é bem interessante, mas como de praxe eu irei projetar na tela a imagem da lição, da revista, para que você possa acompanhar comigo, como a gente sempre faz. Então você que não tem lição vai poder acompanhar na tela, você que já tem a lição, vá marcando, destacando. Esteja em mãos também com o seu exemplar bíblico, para que você possa ir acessando as referências, tirando as dúvidas. Sem dúvida vai ser uma aula muito proveitosa. Texto áureo, Atos 1:5, nos diz assim: Porque na verdade João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo não muito depois destes dias. A verdade prática nos diz: ser batizado no Espírito Santo é uma experiência espiritual perfeitamente distinta da nossa conversão. E para nós, essa é uma verdade apresentada nas Escrituras. A leitura diária, que vai de segunda a sábado, e que eu recomendo que os irmãos usem como leitura devocional, porque além de você estar em contato diário com a Bíblia, você vai estar adquirindo conhecimento associado ao tema da lição. Na segunda-feira, o batismo no Espírito Santo é um revestimento dado aos crentes. Na terça, é o Senhor Jesus que batiza no Espírito Santo. Na quarta, há uma diferença inconfundível entre batismo em águas e batismo no Espírito Santo. Na quinta, uma promessa para todos os crentes em todas as épocas e em todos os lugares. Isso é muito importante. Na sexta, as línguas são os sinais físicos e iniciais do batismo no Espírito Santo. E no sábado, a manifestação das línguas vai continuar até a vinda de Cristo. A leitura bíblica em classe está em Atos capítulo 2, versos do 1 ao 13, e nos diz assim, um texto bastante conhecido, mas que é importante frisar, até porque quando lemos a Bíblia, ela se renova em nosso coração. Como está escrito, a palavra de Deus se renova a cada manhã. Cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam reunidos todos no mesmo lugar e de repente veio do céu um som, como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo. E todos foram cheios do Espírito Santo, isso mesmo, e começaram a falar em outras línguas conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. E em Jerusalém estavam habitando judeus, varões religiosos de todas as nações que estão debaixo do céu. E correndo aquela voz, ajuntou-se uma multidão e estava confusa, porque cada um os ouvia falar na sua própria língua. E todos pasmavam e se maravilhavam, dizendo uns aos outros: Pois que não são galileus todos esses homens que estão falando? Como, pois, os ouvimos cada um na nossa própria língua em que somos nascidos? Partos e medos, elamitas e os que habitam na Mesopotâmia, e Judéia, e Capardócia, e Ponto, e Ásia,
e Frígia e Panfilha, Egito e partes da Líbia, junto a Cirene, e forasteiros romanos, tanto judeus como prosélitos, e cretenses e árabes, todos os temos ouvido em nossas próprias línguas falar das grandezas de Deus. E todos se maravilhavam e estavam suspensos, dizendo uns para os outros: que quer isto dizer? E outros zombando diziam: estão cheios de mosto. Esse será o texto sobre o qual nós iremos nos debruçar. Os hinos sugeridos são 24, 155 e 387 da harpa cristã. O objetivo geral da lição é conscientizar a respeito do batismo no Espírito Santo como uma verdade revelada nas Escrituras. Os objetivos específicos são conceituar o batismo no Espírito Santo, mostrar o propósito do batismo no Espírito Santo e destacar o recebimento e a evidência do batismo no Espírito Santo. Vamos lá, vem comigo para trabalharmos tudo isso na lição. Como introdução, o pastor Ezequiel Soares coloca de forma muito específica que o pentecostalismo é uma reação contra uma estrutura formal e exageradamente intelectualizada do comportamento cristão. Estudar as Escrituras não precisa ser sinônimo de formalismo. O propósito fundamental do batizar no Espírito Santo é a busca de uma aproximação de um Deus pessoal e real. É importante pincelar um pouco sobre essa introdução, porque quando falamos sobre o movimento pentecostal, percebemos que a principal característica desse movimento é a sua inclusão, capacidade de inclusão. O movimento pentecostal alcança pessoas de todos os níveis sociais, todas as esferas econômicas, todas as raças, tribos e nações, porque tem um caráter inclusivo. Quando o Espírito Santo foi derramado no dia de Pentecostes, o objetivo era fazer com que os crentes que já tinham confessado a Cristo pudesse ter a experiência de uma comunhão particular, individual com Deus através do Espírito Santo. Porque como a própria Bíblia diz, que a lei não seria mais escrita em tábuas, mas no coração de cada um. E isso se confirma a partir do momento que o Espírito Santo passa a habitar em nós como tabernáculo do Senhor. Isso se confirma a partir do momento que o Espírito Santo é derramado e nos capacita para fazer a obra de Deus através das suas manifestações, através do seu poder. E essa manifestação não faz acepção de pessoas. Esse que é o destaque que o autor quer dar na introdução. Não há uma barreira, não há uma limitação. Não há restrição por formalismo. O Espírito Santo é Deus e ele é acessível a todo mundo que tem um coração aquebrantado e contrito. É isso que precisamos ter em mente de forma muito clara. Mas o que significa batismo no Espírito? Esse é o assunto do primeiro tópico. Precisamos primeiro diferenciar o que é salvação e o que é o batismo no Espírito Santo. São duas bênçãos espirituais distintas concedidas por Deus em Cristo. No fenômeno do Pentecostes, nós podemos perceber que, como precursor, João Batista anuncia Jesus como aquele que batiza no Espírito Santo. E nesse sentido, ser batizado no Espírito Santo é receber poder do alto, a promessa do Pai, conforme o próprio Jesus disse. Os discípulos deveriam esperar esse cumprimento em Jerusalém. E em Jerusalém, no dia de Pentecostes, conforme registra o livro de Atos, capítulo 2, se concretizou. A descida do Espírito naquele momento é uma referência a esse batismo. Também nós podemos chegar a essa conclusão pela explicação do próprio apóstolo Pedro aos demais apóstolos, em Atos capítulo 11, versos 15 e 16. Eu quero pedir você que pode, que abra essa referência
para que você possa acompanhar esses dois versículos comigo. Atos capítulo 11, versos 15 e 16. Nos diz assim: Quando comecei a falar, o Espírito Santo desceu sobre eles como sobre nós no princípio. Então me lembrei do que o Senhor tinha dito: João batizou com água, mas vocês serão batizados com o Espírito Santo. Veja que coisa tremenda. Veja que Pedro dá uma descrição muito clara a respeito disso, associando aquilo que João Batista falou acerca do batismo no Espírito Santo. Isso reforça a ideia de que cheio do Espírito Santo, no presente contexto, se refere a ser batizado no Espírito Santo. Convém destacar, porém, que quando essa expressão cheio do Espírito Santo aparece em outras passagens, indica uma vida de plenitude e fervor do Espírito. Enfatizando novamente duas bênçãos distintas. Quem nasceu de novo tem o Espírito Santo. Essa é uma dúvida que paira sobre a vida de muitas pessoas, principalmente as pessoas que estão iniciando na fé e que ouvem falar acerca do batismo no Espírito Santo e se perguntam: mas eu não tenho o Espírito Santo, só tenho o Espírito Santo aquele que fala em línguas? Essa é uma pergunta recorrente. Mas precisamos entender que o Espírito Santo habita na vida de todos aqueles que nasceram de novo. Quem aceita Jesus, quem tem um novo nascimento em Cristo, quem se torna participante do reino, recebe o Espírito Santo. Aquele Espírito Santo que o mundo não pode receber porque não o conhece. Mas aquele que crê, recebe. Todo aquele que é cristão, recebe o Espírito Santo. Isso é uma experiência que se destaca para a salvação. Nós passamos a ser propriedade exclusiva de Deus. Nós nos tornamos tabernáculo, templo do seu Espírito. O tripé da salvação que acontece no momento em que aceitamos Jesus, quando Ele nos justifica, regenera e santifica, confere a nós a permissão para nos tornarmos templo e o Espírito Santo passa a habitar em nós. Isso é uma experiência que conduz à salvação. Então precisamos deixar isso bem claro. O ser batizado no Espírito Santo já é uma experiência distinta, que tem aquele pontapé inicial de forma abrangente no dia de Pentecostes. Não que só no Pentecostes pessoas tenham recebido o Espírito ou o batismo no Espírito. Nós percebemos que no Antigo Testamento o Espírito Santo se manifestava de forma pontual na vida de algumas pessoas para realizar obras específicas. Mas no Novo Testamento, de forma abrangente e com condições de alcançar a todos, o Espírito Santo desce de forma definitiva, uma vez que Jesus vai para o céu para conferir ao Espírito Santo e desça à terra para encher os crentes com o seu poder. Todos os presentes no cenáculo, por ocasião da descida do Espírito Santo, eram crentes. E isso confirma a doutrina pentecostal de que a bênção de ser batizado no Espírito Santo é distinta da conversão. Ali estavam as pessoas que já eram convertidas e receberam naquele momento um revestimento de poder. E vamos ver agora no conceito teológico a respeito disso. Ser batizado no Espírito Santo inicia o crente no serviço e não na salvação. Então veja a diferenciação. Salvação está relacionada a aceitar Jesus. Aceitar Jesus automaticamente confere o homem a receber o Espírito. Mas iniciar o crente no serviço requer um revestimento do poder do alto, que diz respeito à capacitação dele para realizar a obra de Deus, para ser edificado e para realizar a obra de Deus. Então é uma experiência particular, uma experiência pontual e uma experiência direcionada para um fim específico. Perceba que o profeta Joel, no capítulo 2, verso 28, falou acerca dessa promessa. E ela veio se concretizar no dia de Pentecostes,
Uma promessa que foi abrangente para todos quantos o Senhor chamar. Veja que Deus disponibilizou para todos os crentes, homens e mulheres, jovens e idosos, escravos e livres, conforme Atos 2,18, em todos os lugares e em todas as épocas. Portanto, podemos concluir que o batismo no Espírito Santo é um revestimento de poder que diz respeito à capacitação do crente para pregar o Evangelho e edificar a igreja. Então, guarde esse conceito, porque é o conceito fundamental acerca do que é batismo no Espírito Santo. E qual o propósito desse batismo? Vamos ver agora no tópico 2. O autor nos fala sobre finalidade, nos fala sobre capacitação e nos fala sobre a necessidade real. A finalidade, ou seja, o propósito central, capacitar o crente para o serviço divino. E aqui o autor lista alguns aspectos: poder para uma vida santa e serviço eficaz, pureza ou santificação simbolizada pelas línguas de fogo, revestimento pleno do poder de Deus, todos foram cheios do Espírito Santo, proclamação ou testemunho de Cristo, concedido de várias formas pelo Espírito, segundo o Espírito Santo lhes concedia que falasse. Então perceba que o episódio em si, de forma explícita e declarada, já aponta para uma finalidade. Vida santa, serviço eficaz, ou seja, estavam ali crentes que estavam esperando a promessa. Pureza e santificação, simbolizadas pelo fogo que purifica o homem de todo pecado, assim como o fogo refina o ouro, assim o Senhor nos purifica. O revestimento de poder, a capacitação para atuar na obra de Deus. A condição, o direcionamento para propagar o Evangelho de Cristo. Então, todos esses aspectos abrangem a finalidade do batismo no Espírito Santo. A capacitação do Espírito. Quando falamos em batismo, nos vem à mente o termo imersão, que é mergulhar na água. As expressões como derramar o Espírito sobre os irmãos ou serem cheios, para se referir ao batismo no Espírito Santo, podem lançar luz sobre o propósito dessa promessa, pois ser imerso significa capacitação, isto é, revelação dos mistérios de Deus, poder para testemunhar de Jesus, para profetizar, para realizar milagres. Então, é como se nós estivéssemos no momento do batismo mergulhando no oceano da revelação divina, tendo acesso a coisas específicas que nos comissionam a realizar o propósito do Pai. Essa é a capacitação que vem do Espírito. Por isso que se fala muito em revelação, inspiração e iluminação, porque é a obra sobrenatural que o Espírito realiza na vida do crente, através das suas manifestações. Uma necessidade real e atual. Os discípulos precisavam que a sua mensagem fosse revestida de poder. Nós, como crentes hoje, principalmente nesse cenário tão adverso, tão controverso, um mundo que jaz no maligno, conforme a Bíblia diz, precisamos também buscar de Deus esse revestimento que nos capacita para realizar a obra de Deus. E como podemos receber esse batismo? Vale salientar que é o Senhor Jesus quem batiza. E qual é a receita para que esse batismo aconteça? Precisamos nos arrepender de forma sincera, precisamos crer nas promessas de Deus, precisamos orar, precisamos ter paciência, precisamos ter um coração aberto para a manifestação desse Espírito em nós. Eu, como cristão e como pastor,
que está nessa trajetória há mais de 20 anos, pude compartilhar de muitas experiências com vários irmãos que foram batizados no Espírito Santo. E pude observar que não há uma fórmula específica, não há uma receita de bolo. O que devemos fazer é o que a Bíblia diz: viver em obediência, buscar santidade, abrir o nosso coração, ansiar por esse revestimento de poder, porque precisamos querer. E entender que ele não está restrito a um grupo de pessoas, porque é promessa para todos. Então, se buscarmos de todo o coração, crendo, o Senhor irá concretizar nas nossas vidas. Assim aconteceu na minha vida. Com 2 meses e 15 dias que eu havia aceitado Jesus, o Senhor me permitiu ser batizado no Espírito Santo com a evidência do falar em línguas estranhas. Algumas outras pessoas receberam mesmo no momento ali em que aceitaram Jesus, outras levaram um tempo maior. Isso é uma experiência particular, individual, mas que devemos buscar e devemos crer que Deus faz. E não é promessa que aconteceu no passado e que se extinguiu, não. É promessa para os dias atuais. Vamos para o tópico de número 3. Esse assunto é muito gostoso, é muito interessante de ser falado, tem muita coisa a ser dita, mas eu não posso extrapolar o tempo. Eu preciso cumprir o cronograma, até para que a aula não fique enfadonha, continue sendo interessante para você. O recebimento e a evidência do batismo no Espírito Santo é o tópico de número 3, que já nos conduz à conclusão. Nem todos os crentes em Jesus são batizados no Espírito Santo, apesar de a promessa divina ser para todos. E isso é uma verdade. Por quê? Algumas pessoas não estão caminhando na direção correta, adequada para que essa bênção se concretize. Não porque Deus faz acepção de pessoas e não porque não tenhamos direito, porque a Bíblia diz que é para todos. Então, se você ainda não é, busque. Mas o que é que o autor pontua aqui, de forma específica? As outras línguas, a função das línguas e a atualidade das línguas. Que é uma manifestação que acontece no momento em que alguém é batizado no Espírito Santo, porque foi assim no dia de Pentecostes, assim ficou evidenciado no dia de Pentecostes. As outras línguas, ou a glossolalia, são ininteligíveis e evidencia externa, física e inicialmente o batismo no Espírito Santo. Mas não é só isso. Na própria declaração de fé da Assembleia de Deus é acrescentado, mas somente a evidência inicial, pois há a evidência contínua da presença especial do Espírito como fruto do Espírito. Então, evidência inicial, falar em línguas. E a partir de então, a manifestação do fruto do Espírito. A manifestação dos dons, conforme 1 Coríntios 14. Então perceba que é uma continuidade. Em línguas, naquele momento, os discípulos falavam das grandezas de Deus. Na casa de Cornélio, quando houve o batismo, todos os ouviam falar em línguas e magnificar a Deus, conforme Atos 10:46. Então, línguas estranhas é a primeira evidência do batismo no Espírito Santo, segundo o que podemos extrair da Bíblia, o que é defendido pela doutrina pentecostal. E qual a função das línguas? Elas sinalizam a presença do Espírito, sem dúvida. Mas a Bíblia descreve de forma clara qual é a função das línguas. Primeiro, elas indicam o recebimento do poder profético, porque são uma evidência. Elas também são importantes no aspecto de que, através delas falamos com Deus em mistério. Por meio delas oramos em espírito e louvamos a Deus. 1 Coríntios 14. Você pode observar lá as referências. Portanto, é um dom muito útil para a oração, para a devoção pessoal, para o desenvolvimento da nossa sensibilidade. Então, esse é um sinal tangível que as pessoas, ao ouvirem, percebem que Deus está no ambiente e que chama a atenção das pessoas também para o desejo
de receber esse dom. Veja lá em Atos 8,18 que o que levou Simão Samaritano a desejar esse dom foi o sinal do falar em línguas. É interessante destacar também que o apóstolo Paulo, ele fala sobre o dom de línguas e fala da sua importância para edificação pessoal. Porque ele diz que o que fala em línguas edifica-se a si mesmo. Então, o dom de línguas tem a capacidade, é uma ferramenta que Deus nos deu para que através delas possamos ser edificados. Isso tem que ficar muito claro. E em relação à atualidade disso, o fato é que o batismo no Espírito Santo é para toda a igreja. Isso engloba todos os cristãos em todos os lugares. Joel 2,28, a profecia, Atos 2,16, o cumprimento. Dos 3 sinais sobrenaturais manifestos no dia de Pentecostes, com a descida do Espírito Santo, somente o de falar em outras línguas veio para ficar. Ele se repete. Perceba que um som como de um vento veemente impetuoso e a visão das línguas repartidas de fogo aconteceram naquele momento de forma pontual. Mas o falar em línguas no próprio Novo Testamento se repete. Então perceba que essa evidência está presente. E hoje nós temos que ansiar e buscar esse dom para que ele se manifeste em nossas vidas, para que nós possamos ser revestidos do poder de Deus para realizar a sua obra. Tem algumas bibliografias que eu quero recomendar para você. A primeira é do Gutierrez Fernandes Siqueira, Revestidos de Poder, uma introdução à teologia pentecostal, bem interessante. Se você puder, adquira, se já tiver bênção. E o outro é Falar em Línguas. Aí vem uma pergunta: o maior dom? Pentecostais, falta-nos algo? Então é um livro escrito pelo Brent, que é interessantíssimo também. Se você puder adquirir, vai contribuir muito com o seu conhecimento. O que todo pentecostal precisa saber sobre o tema da lição? É a conclusão que o pastor Ezequiel Soares nos traz. Que ser batizado no Espírito Santo é uma experiência distinta da conversão e que capacita o cristão para testemunhar de Jesus e ter uma vida cristã abundante e vitoriosa. Essa manifestação do Espírito é atual e concedida a quem a buscar com fé, obediência, humildade e persistência, cujo sinal físico visível inicial do recebimento é o falar em línguas. Então guarde isso, assimile isso. Será de grande valia para o teu aprendizado e, se você não é batizado no Espírito Santo, para que você tenha essa experiência maravilhosa, que com certeza vai mudar a tua vida, assim como mudou a minha vida e a vida de muitos outros que tiveram essa experiência. Então eu quero te agradecer por esse momento de comunhão, de aprendizado, por esse momento que você reservou parte do seu tempo para estar buscando conhecimento da Palavra de Deus. Que o Senhor te abençoe de uma forma especial, sobrenatural. Essa lição de número 3, sem dúvida, é uma lição também muito proveitosa. E desde já eu quero convidar você para estar comigo na próxima lição de número 4, que estarei postando aqui em breve, na semana que vem, neste mesmo canal. Que Deus te abençoe. Tenha uma semana de vitória. Que a graça, que o poder, que a manifestação do Espírito Santo repouse sobre a tua vida. E se você não é batizado com o Espírito Santo, eu profetizo sobre você que essa manifestação dos céus se revele na tua vida com a evidência do falar em línguas, para que você seja impactado e revestido do poder do Senhor. Que Deus te abençoe. Tenha uma semana de vitória na presença do Eterno Deus.